o despertar do Messias, o batismo, a tentação no deserto e o início do ministério público de Jesus. Resumo do episódio. Neste episódio, Jesus, já adulto, se apresenta para ser batizado por João Batista. Após o batismo, o Espírito o conduz ao deserto, onde é tentado por Satanás durante 40 dias. Vitorioso, ele retorna cheio do Espírito e inicia seu ministério com autoridade, escolhendo discípulos, realizando os primeiros milagres e proclamando: o reino de Deus está próximo. O chamado de João Batista. As margens do Rio Jordão estavam vivas. Homens e mulheres caminhavam em silêncio reverente, guiados por rumores de um profeta, não um qualquer, mas um que vestia peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre e pregava como os antigos. João Batista havia surgido no deserto, como uma voz clamando no ermo, exatamente como Isaías havia profetizado: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sua voz era firme, sua presença impactante. Quando falava, os corações tremiam. Ele não buscava aplausos nem aceitação. Sua única missão era apontar para aquele que viria. Os fariseus o observavam com desconfiança. Quem és tu? Perguntavam. És o Messias? És Elias? És o profeta? João respondia com humildade, mas com clareza cortante. Eu sou apenas uma voz no deserto. Eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vocês não conhecem. Ele virá depois de mim, e eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Pessoas comuns, soldados, cobradores de impostos, todos vinham a João, arrependidos, e se deixavam batizar no Jordão. Ele os advertia: produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. Os olhos de João não procuravam multidões, procuravam apenas o Messias. E então, certo dia, ao longe, ele viu alguém se aproximando. Um homem simples, vestindo roupas comuns com o olhar firme e sereno. João sentiu no espírito. Seus joelhos enfraqueceram. Seu coração ardeu. Ele sabia. Ali diante dele estava aquele que ele anunciava, Jesus. E nada mais seria como antes. O batismo de Jesus. As águas do Jordão corriam mansas, refletindo o céu aberto sobre elas. João Batista, com os pés firmes no leito do rio, observava as multidões à margem. Mas naquele dia, seus olhos se fixaram em apenas um homem, Jesus de Nazaré. Ele se aproximava em silêncio, seus passos calmos, mas cheios de autoridade. Não vinha como um penitente. Não havia culpa em seus olhos. E, no entanto, pedia para ser batizado. João estremeceu. Aproximou-se com respeito e disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus sorriu com mansidão. Sua voz era calma, mas carregava o peso do propósito eterno. Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João assentiu ainda em reverência. Tomou Jesus pelas mãos e o conduziu às águas. A multidão ao redor observava em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado. E então João mergulhou o Filho do Homem nas águas do Jordão. Ao emergir, o céu se abriu. Uma luz gloriosa desceu dos céus, como se os próprios portais celestiais se rasgassem diante dos homens. E uma pomba branca, suave e majestosa, desceu do alto e pousou sobre Jesus. Uma voz vinda diretamente do céu ecoou sobre todos: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqueles que ouviram jamais esqueceriam aquele som. A natureza parecia reverenciar aquele momento. O vento se aquietou. As árvores inclinaram suas folhas, os corações se quebrantaram. Ali, diante de todos, o Messias foi revelado. Não em glória militar, mas em humildade e submissão. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, olhou ao redor. Seus olhos diziam tudo. O tempo havia chegado. Mas antes do início viria o deserto. O deserto da tentação. Logo após o batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Não foi um acaso, nem uma fuga. Foi uma convocação divina. Ele precisava estar lá. O sol castigava impiedosamente. O chão rachado refletia o calor abrasador. Nada crescia, nada florescia. Era um lugar de solidão, silêncio e provação. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito permanecia firme. A fome era real, a sede intensa. Os limites humanos foram levados ao extremo. E então, quando a fraqueza parecia total, a tentação chegou. Satanás apareceu. Não como um monstro, mas como um ser persuasivo, sorrateiro,
inteligente, astuto. Ele se aproximou e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, com os lábios ressecados e os olhos fixos, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo então o levou a um lugar alto, sobre o pináculo do templo. Olhando de cima, o mundo parecia pequeno. Lança-te daqui abaixo, disse ele. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu com firmeza: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, Satanás mostrou todos os reinos do mundo em um instante. O brilho das coroas, os tesouros, os exércitos, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus olhou com autoridade divina e declarou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com essas palavras a escuridão se dissipou. Satanás o deixou, e anjos vieram, tocaram-no, alimentaram-no, consolaram-no. O deserto não venceu o Messias. Ele saiu dali mais forte, cheio do Espírito, pronto para iniciar a missão que mudaria o destino da humanidade. O deserto foi a fornalha, mas dele saiu o leão de Judá. O início do ministério, Jesus saiu do deserto com os pés cobertos de poeira, mas com o coração cheio da presença do Espírito. Seu olhar estava mais intenso. Sua voz carregava autoridade, que não vinha dos homens, mas do céu. Ele não voltou a Nazaré imediatamente. Antes foi até a Galileia. Lá, entre aldeias esquecidas e pescadores simples, ele começaria sua missão. Passou por Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia, e ali, pela primeira vez, anunciou publicamente: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquelas palavras cortavam como espada, mas também curavam. Tocavam profundamente. As pessoas sentiam que algo novo estava acontecendo. Ele não falava como os escribas. Havia poder em sua voz. Os enfermos eram atraídos a ele. Os rejeitados, ouvidos. Os humildes, levantados. E os religiosos, inquietos. Um grupo começou a segui-lo. Curiosos, ansiosos, famintos por mais. E ali, entre as multidões, Jesus começava a observar aqueles que caminhariam com ele até o fim. Ele passava pelos mercados, pelas ruas estreitas, pelos barcos ancorados. Observava os homens em suas tarefas diárias, mas enxergava mais do que olhos comuns podiam ver. Não buscava fama, mas verdadeiros discípulos, corações dispostos a deixar tudo por um chamado. As notícias se espalhavam. O Nazareno fala com autoridade. Ele cura! Ele expulsa demônios! A revolução espiritual começava de forma simples, sem espadas, sem política, mas com amor, verdade e poder. Jesus estava em movimento, e o mundo começava a mudar. O chamado dos primeiros discípulos. As águas do mar da Galileia brilhavam sob a luz suave da manhã. Pescadores trabalhavam nos barcos, jogando redes, lavando-as nas margens, repetindo os mesmos gestos de uma vida rotineira. Nada indicava que aquele seria um dia histórico. Jesus caminhava pela beira do lago. Seus pés tocavam a areia molhada. Seus olhos atentos procuravam não os mais sábios, mas os mais disponíveis. Ele avistou 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Jogavam a rede no mar. Trabalhavam com vigor. Mas a alma deles ansiava por algo mais, embora nem soubessem disso. Jesus se aproximou e, sem introdução, disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André se entreolharam. O convite era simples, mas carregava um peso eterno. Eles largaram as redes, sem hesitar, como se algo dentro deles despertasse naquele instante. Mais adiante, Jesus encontrou outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam no barco com o pai, consertando as redes. Jesus os chamou também. Eles, como os primeiros, deixaram tudo: barco, pai, segurança, e seguiram o Mestre. Não houve promessas de riquezas, nem garantia de conforto, mas havia uma presença inegável naquele homem, e isso bastava. Eles andavam pelas vilas. Jesus ensinava nas sinagogas, curava os enfermos, libertava os oprimidos. Os discípulos assistiam, aprendiam, admiravam. Com o tempo, mais se juntaram. Mateus, um cobrador de impostos, olhado com desprezo pela sociedade. Outros vieram de diferentes origens. Zelotes, simples pecadores. Jesus não escolhia como o mundo escolhia.
Ele via corações, vontade, fome por justiça. O grupo crescia. A missão ganhava forma. Ali, nas margens de um mar aparentemente comum, surgia o alicerce do que se tornaria a igreja. E aqueles homens comuns, falhos, frágeis, seriam moldados por Jesus até se tornarem colunas do reino. As primeiras curas. O sol já estava alto sobre Cafarnaum. As ruas estreitas se enchiam de rumores. Um nome começava a ser sussurrado entre as casas. Pelos mercados, nas sinagogas, Jesus. Ele não só falava com autoridade, ele curava. Um homem, dominado por um espírito impuro, entrou na sinagoga durante o ensino de Jesus. Seus olhos eram fundos, sua voz distorcida, sua alma em tormento. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O ambiente ficou tenso. As pessoas recuaram assustadas. Mas Jesus, com firmeza, disse: Cala-te e sai dele. O espírito lançou o homem no chão, gritou com violência e saiu. O homem ficou livre. Silêncio, depois espanto. As pessoas diziam umas às outras: Que palavra é esta? Com autoridade ele ordena até aos espíritos imundos, e eles obedecem. E a fama de Jesus começou a se espalhar por toda a Galileia. Mais tarde, ele foi à casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro estava de cama, com febre alta. Jesus se aproximou, tocou sua mão, e imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao anoitecer, trouxeram a ele todos os enfermos e endemoninhados da cidade. Homens carregavam leitos, mães choravam sobre filhos. Leprosos se aproximavam com esperança. Cegos, mancos, surdos, Jesus não os despedia. Um por um ele tocava, curava, libertava. Não havia ritual nem cobrança. Apenas compaixão e poder. Os discípulos observavam tudo com espanto. Eles não haviam imaginado isso. A glória de Deus estava entre eles, andando, respirando, curando. E no meio de tantos milagres, Jesus sempre buscava lugares solitários para orar. Sua força vinha do Pai. Seu propósito não era curar corpos apenas. Era curar almas. A multidão crescia. Mas ele não buscava aplausos. Apenas cumprir a vontade daquele que o enviou. O Sermão da Montanha. A multidão crescia a cada dia. Pessoas vinham de todas as partes, da Judeia, da Galileia, de Jerusalém, da Decápolis. Uns buscavam cura, outros libertação. Mas havia aqueles que vinham só para ouvir. Jesus então subiu um monte. Não era alto, mas o suficiente para que todos o vissem. Seus discípulos se sentaram próximos. A multidão se acomodou pelas encostas. Um silêncio reverente tomou o lugar. Jesus abriu a boca e começou a ensinar, mas não como os mestres da lei. Ele falava com uma clareza cortante e uma ternura que quebrava barreiras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As palavras fluíam como rios de vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A multidão ouvia em silêncio. Era como se cada frase entrasse direto no coração, desafiando o orgulho, revelando a verdade. Ele falava de misericórdia, pureza, paz. Chamava os ouvintes de sal da terra e luz do mundo. Exortava-os a brilhar, a viver diferente, a ser testemunhas. Depois apontou para as atitudes do coração. Disse que odiar já era matar, que olhar com desejo já era adultério, que amar os inimigos era o novo padrão. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Suas palavras desafiavam tradições, rompiam com a hipocrisia e apontavam para um reino diferente, não externo, mas interno. Um reino no coração. Falou da oração. Pai nosso que estás nos céus. Falou da confiança. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Falou da escolha. Entrai pela porta estreita. Quando terminou, havia silêncio. Profundo. Como se o mundo tivesse parado. As pessoas se entreolhavam. Elas sabiam. Nunca ouviram nada igual. Ele falava como quem tem autoridade. Como quem conhece os segredos do céu. Naquele monte, o reino de Deus foi proclamado. Não com espadas, mas com palavras. E o mundo jamais seria o mesmo. O leproso e o centurião. Após o sermão da montanha, Jesus desceu com seus discípulos. Mas antes mesmo que colocasse os pés na planície, um homem veio correndo. Seu corpo estava coberto de feridas. Suas roupas eram rasgadas. Todos à sua volta recuaram de medo. Era um leproso. A lei dizia que ele deveria se manter afastado. Proibido de tocar, proibido de conviver. Um morto-vivo. Mas ele se ajoelhou diante de Jesus e disse com voz embargada:
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus o olhou com compaixão. Ele não apenas via um doente, ele via um homem quebrado pela rejeição. Estendeu a mão. Tocou-o. Sim, tocou. Algo que ninguém fazia há anos. E disse: Quero, fica limpo. Imediatamente a lepra desapareceu. O homem olhou suas mãos, seu corpo, chorando de incredulidade. Jesus lhe pediu: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ordenou, como testemunho. A notícia correu mais rápido que o vento. E naquele mesmo dia, um oficial romano, um centurião, veio ao encontro de Jesus. Era incomum. Um pagão, um militar, mas ele se aproximou com respeito. Senhor, meu servo está deitado em casa, paralítico com terrível sofrimento. Jesus respondeu: Irei e o curarei. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. E digo a um soldado: vai, e ele vai. Jesus se maravilhou. Olhou para os que o seguiam e disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E então disse ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. A cura veio à distância, porque o reino de Deus não conhece barreiras de espaço, raça ou classe. E as palavras de Jesus ecoaram forte naquele dia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar no reino dos céus. A tempestade acalmada. O dia chegava ao fim. As multidões haviam sido ensinadas, curadas e alimentadas com a palavra viva. Jesus, cansado, sugeriu aos discípulos: Passemos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco. O sol se punha lentamente sobre as águas do mar da Galileia. O céu dourado refletia nas ondas calmas. Jesus, exausto, se deitou na parte de trás da embarcação e adormeceu sobre uma almofada. O mar, no entanto, guarda seus próprios segredos. De repente, ventos começaram a soprar com violência. O céu escureceu. Nuvens espessas cobriram as estrelas. As águas antes tranquilas se tornaram furiosas. As ondas batiam contra o barco. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, começaram a temer por suas vidas. A embarcação era sacudida. Baldes eram usados para tirar a água que invadia, mas parecia inútil. No meio do caos, Jesus dormia. Pedro, assustado, gritou: Senhor, não te importa que pereçamos? Outros ecoavam o clamor. A morte parecia próxima. Mas Jesus se levantou. Seus olhos estavam calmos. Seu olhar atravessava a tempestade como lâmina de luz. Ele se levantou, estendeu a mão e com voz firme disse: Cala-te, vento. Aquieta-te, mar. Imediatamente o vento cessou. As ondas se acalmaram. O mar se tornou como vidro. O silêncio foi tão súbito que os discípulos ficaram mais assustados com a paz do que estiveram com a tempestade. Jesus os olhou e perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles se entreolharam atônitos e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquela noite, eles aprenderam algo profundo. O poder de Jesus não era apenas sobre doenças, demônios ou palavras, era sobre toda a criação. O Criador estava no barco, a escolha dos 12. O ministério de Jesus crescia. As multidões o seguiam por onde passava. Ele ensinava com poder, curava com compaixão e operava sinais que deixavam o povo maravilhado. Mas agora era o momento de formar um grupo, um alicerce. Homens que caminhariam com ele, aprenderiam dele e um dia continuariam a missão. Na calada da noite, Jesus subiu sozinho a um monte e ali, entre pedras e silêncio, ele orou, por horas. A madrugada inteira, ele conversava com o Pai. Não escolhia pelo talento, mas pelo propósito. Não procurava os mais fortes, mas os mais obedientes. A missão exigiria entrega, coragem e fé. Quando amanheceu, Jesus desceu e chamou a si os que quis. E dentre os muitos discípulos, escolheu 12 para serem apóstolos. Pedro, impulsivo, intenso, o futuro líder. André, seu irmão discreto, mas cheio de fé. Tiago, filho de Zebedeu, forte e destemido. João, o discípulo do amor, profundo e sensível. Filipe, direto, prático, questionador. Bartolomeu, também chamado Natanael, sincero e estudioso. Mateus, um cobrador de impostos transformado pela graça. Tomé, o cético que aprenderia a crer além das dúvidas. Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, Simão, o Zelote, fervoroso e nacionalista, e, por fim, Judas Iscariotes, aquele que o trairia. Homens comuns, diferentes entre si, alguns com passados complicados, nenhum teólogo, nenhum sacerdote, nenhum nobre, mas eles foram chamados. Jesus os reuniu, olhou nos olhos de cada um e disse: Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Não levem ouro nem prata, curem os enfermos, limpem os leprosos e expulsem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A missão estava lançada. 12 homens, um reino. Eles não sabiam o que os aguardava, mas sabiam quem os havia chamado, e isso bastava.